pessoal, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o bate-papo que eu tive com o Igor Carvalho, brasileiro com experiência no sul do Brasil, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, exercendo funções na gestão de clubes de futebol, seja na formação ou seja entre os profissionais. No portfólio profissional dele, nós temos funções como professor de educação física, gerente de futebol, supervisor de futebol e CEO de futebol. Então, com vocês, o gestor do desporto, Igor Carvalho. Perfeito. Igor, cara, vai ser difícil chamar de Igor. A experiência nova para mim, assim, conversando com alguém e falando, e aí, Igor e tal. Mas bacana. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite, tá? É, eu vejo lá que você é um cara bem ativo lá no seu perfil, né? E essa é a nossa realidade nos dias de hoje, né? A gente está em 2025, isso é uma realidade que goste ou não goste, né? A mídia social, a rede social, ela tá aí e é isso. Então, assim, Pô, obrigado, né? E eu começo, cara, te pedindo por gentileza se você poderia, né, se apresentar por uns 2, 3 minutos, falar um pouquinho de você, só uma rápida introdução, assim, por gentileza. fala, Xará, fala, Igor. É difícil a gente comunicar o próprio nome, né? É um prazer, né? No momento que eu recebi a tua mensagem ali, com muito carinho, aceitei na hora, até estava em viagem no momento, me organizei para a gente estar fazendo esse bate-papo aí, que deve ser importante para o futebol, né? A gente está inserido aí. Tem dois poréns das redes sociais, né, meu amigo? Porque ela é tão importante no século que a gente vive, em 2025. Mas eu só tenho uma rede social, cara, por incrível que pareça. Eu me afastei de Instagram, Facebook, e fico mais ativo no LinkedIn mesmo. Eu acho que é uma rede de contatos mais profissionais possíveis, e eu fugi um pouco daquela parte de status, que está tudo bem, está tudo bom, e a gente sabe que não é assim no mundo de hoje, né? Então, eu preferi me afastar nesse momento daquelas redes. Bom, o Igor é um gestor esportivo, né? Formado em educação física, joguei em categorias de base, não cheguei a me profissionalizar, né? Então, assim, eu falo que eu fui um jogador de futebol amador, fui para o estudo, me formei em educação física, pós-graduação em gestão do futebol, pós-graduação em gestão em marketing do esporte, fui por muito tempo gestor esportivo na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pelos jogos escolares, né, os famosos jogos escolares do Estado, são muito importantes para a formação de vários atletas em várias modalidades. Tive a oportunidade também de participar de duas Olimpíadas escolares, né, uma em Goiânia como oficial de delegação e a outra como treinador, né, de futsal. Revelamos muitos atletas nessa época do futebol e do futsal mesmo, né? E depois eu parti em si para o futebol, saí da gestão que eu falo esportiva do esporte coletivo, né? Dos jogos escolares e fui propriamente dito para o futebol de campo, né? Trabalhei no América do Rio de Janeiro, trabalhei no Mamoré, Passo de Minas, no RT, no Paracatu, rodei alguns clubes aí e estamos nesse momento esperando uma nova oportunidade, algumas surgiram, mas não de muito interesse. E praticamente o Igor é isso aí. Sim, sim, sim. A jornada é essa, né, cara? Às vezes você tem as intempéries, né? Você tem as dificuldades. Eu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tô indo de 7 para 8 anos. Trabalhei os meus primeiros 3 anos aqui, trabalhei na obra, na construção, e o futebol era o futebol era o bico. Sim,
As crianças aqui, né, 90%, acredito que quase 100%, o país todo praticamente, elas vão para a escola 8 horas da manhã, variando 8, 9, dependendo da escola, e elas saem da escola 3 horas da tarde, também variando aí meia hora para mais, meia hora para menos. Sim, Mas enfim, então o futebol aqui, salvo algumas exceções, né, você vai trabalhar a partir das 4, 5 horas da tarde, entendeu? sim. Então, pô, quando eu cheguei aqui os primeiros anos, obra, né? Obra, construção, frio e vambora. E o futebol era a partir das 4, 5 horas da tarde. Futsal, tentando alguma coisa, né? Porque o futsal aqui nos Estados Unidos é outra realidade, nem muita gente não conhece, enfim. E é isso. Hoje eu O trabalho em próprio restaurante. futebol, né? O Como é próprio que é? futebol aí, a própria cultura do futebol aí, ela é colocada assim, não em segundo plano, até mais em segundo plano, né? Que vem os outros Sim. esportes, né? O futebol aqui, cara, alguns dizem que é o quarto esporte, outros dizem que é o quinto esporte. É. Porque o hockey, eles têm uma liga forte aqui, cara, a NHL, né? Uhum. E então, assim, é muito forte, né? O futebol americano, basquetebol, beisebol. Então, o soccer aqui, ou ele é o quarto ou quinto esporte. E isso aí que você falou, né? Que a gente vai apontando para a coisa da resiliência, né? Apesar de você ser um gestor, ou um supervisor, ou um coordenador, ou um treinador, ou um gerente, ou até mesmo um jogador, um atleta, vai tudo para a mesma direção, né, cara? É resiliência, né? Nem Isso. sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Acho que isso é importante a gente compartilhar isso para as pessoas que do pescoço para cima é uma expressão que eu gosto de falar, né? Do pescoço para cima é o ponto principal, entendeu? Porque o É, futebol, assim, ó, sim, ele vende uma imagem muito, se a gente for falar a realidade, né? Vamos falar a realidade. Ele vende uma imagem para o torcedor que ela não é o que diz realmente que a gente vive ali todo dia. Ah, que o futebol é aquela paixão que a gente vê, por exemplo, nos 20 clubes da Série A, clubes com dinheiro, aquela, né, aquela contratação de massa, é fácil de chegar no futebol, né, é simples de chegar no futebol, é só estudar, é só fazer um curso que você já vai ser inserido no futebol. Isso não existe, né? A gente sim, sabe que a realidade do futebol ela vende uma coisa, mas ela é outra, né? A gente sim, faz outra coisa para estar no futebol. Hoje, para te estar inserido dentro de um clube de futebol, precisa muito mais do que estudo, muito mais do que conhecimento, sim, né? A gente precisa estar inserido em alguma coisa que muitas vezes não é o perfil, o caráter que a gente leva no dia a dia. sim. Então, assim, vende uma imagem, mas para estar dentro dele a gente paga muito caro. Sim, sim, é verdade. Isso aí é interessante, né? Porque a gente nem combinou ir para essa direção logo no início do nosso bate-papo, mas é interessante porque eu tenho observado, cara, e o bom aqui dos Estados Unidos é que você tem muitas pesquisas, eles levantam muito números. De tudo, eles gostam de levantar estatística. Entendeu? Tudo, Sim, tudo, tudo. E no Brasil não é bem assim. No Brasil você vai procurar uma estatística de alguma coisa, é difícil de você achar, não tem muito controle, é meio que faz e depois vê, enfim. Então, por para exemplo, te ter, pra te ter uma ideia aqui, sim, só para entrar nessa linha que você está falando sim, de sim, pesquisado, eu estou focado muito agora na metodologia de categorias de base. Tá? Eu estou abrindo um estudo nessa área, direcionado para isso, até para mim ter. Na verdade, eu estou montando um caderno metodológico de uma categoria de base sem estar inserido num clube, né? É montar a ideia para, num segundo momento, estar implantando em algum clube. A gente não acha, é difícil, é difícil, é sim, difícil, a gente não acha, a gente conversa com o pessoal não abre também. sim, Ah, não tem, Igor, os clubes não colocam, mas o teu clube tem, mas ele não passa, entendeu? Então, sim, assim, é difícil, até tive passei uma mensagem para um coordenador metodológico que muito forte nessa área e já fez 2, 3, 4 cadernos,
E ele coloca que é muito difícil os clubes disponibilizarem. E eu perguntei por quê, se é medo, qual que é o receio? Ou se Sim, a pessoa pegar a receita, ele falou que não, que talvez é cultural da pessoa não passar. E mesmo assim, ele tendo feito dois, três, quatro, ele não passou também, sabe? sim, Assim, nem deu, nem abriu uma brecha para a gente tentar perguntar, ó, poderia repassar? Então, assim, a gente acha muito pouco material. Então, tu imagine dados, sim, né? E os dados que também, às vezes, passam é um dado que realmente não condiz com a realidade, né? verdade, sim. Por exemplo, eu no final do ano, né? Esse último ano, final do ano agora, eu estava aí no Brasil, no Rio de Janeiro, lá na Granja, fazendo curso da CBF. Sei. E aí tinha um profissional lá de um determinado clube, e eu gosto de observar, né, as estatísticas para você tentar, né, criar uma linha de raciocínio. Todo mundo tem direito a ter uma opinião de tudo, mas eu acho que é Sim. importante você formar a sua opinião baseada em alguma coisa, entendeu? Então, assim, aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu não achei isso. Talvez tenha, talvez seja mais difícil de encontrar, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você consegue facilmente na internet encontrar os dados de que o índice de suicídio nos adolescentes, né? Eles vêm às idades, né? Sim. Criança, pré-adolescência, adolescente. O índice, né? Não vou nem falar a palavra de novo, porque pode dar problema nessa coisa de internet, mas enfim, o índice de pessoas que desistem de viver, ele, quando passa dos 15, 16 anos de idade até os 23, essa janela, 16 a 23, esse índice aumenta 1.100 e alguma coisa por cento, agora eu não me lembro o número exato, mas é 1.117 ou 14%. 1.117%. Isso nos Estados Unidos, né? Isso, tá? Nessa Quer faixa dizer, etária. Nessa aham, faixa etária. Vem aqui, né, num platô, mais ou menos próximo a um platô, e quando cruza 15, 16 anos de idade até os 23, ele mil sobe. cento e alguma coisa por cento. Então você vê que tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí importante, porque nada aumenta 1.000% por coincidência. Sim. Entendeu? Por coincidência aumenta 10%, 5, 8, mas não 1.000%. E aí eu trouxe isso para a realidade do futebol, para quem trabalha com jovens. Como é que esses jovens estão sendo preparados nos clubes? Porque, coincidência ou não, essa é a idade que ele vai se aproximar do funil. Onde é o funil? Ali no sub-20, que começa a coisa a ficar apertada, vai, não vai, profissionaliza, não profissionaliza, vai viver disso, não vai viver disso. Enfim, dependendo do clube que você tá ali no sub-20, bota aí que você está com seus 18 anos de idade. Dependendo do clube que você tá, eles contrataram um atleta por 10 milhões, por 5 milhões, tem um salário de 300 mil, 200 mil. E aí, você vai ter chance? Eles vão priorizar você que está vindo. Então, uma série de coisas que acontecem nessa faixa etária que eu acho importante, cara, é isso que a gente falou no início da resiliência, porque eu acredito ser um problema, é um fator emocional enorme, entendeu? Nessa faixa etária. E eu não vejo no Brasil um controle sobre isso. Tipo assim, vem cá, quais são os números? Quais são os nossos números? Eu não vejo isso, entendeu? Na verdade, assim, é lógico que, trazendo para o futebol, a gente vai encontrar vários pilares desse problema, né? Começando assim, a categoria de base, eu vejo que, claro, que o clube forma uma categoria de base para formar o seu jogador, para vender antes de chegar no profissional, ou, se possível, o bom seria chegar no profissional, utilizar esse jogador no profissional e depois fazer uma venda para o clube se manter. A gente sabe que isso não acontece, muitos atletas chegam no sub-17, principalmente agora no sub-17, né, que os clubes europeus estão buscando atletas mais novos. A gente vê que as últimas vendas, assim, eu vou colocar as últimas vendas, assim, de impacto aqui no Brasil, que foi a do Estevão e a do Endrick, para o Real Madrid e para o Chelsea, são jogadores que nem 18 anos tinham completado, tiveram que esperar ter completado os 18 para
poder sair. Mas já sim, foram vendidos antes, né? Com 16 e 17 anos já estavam vendidos. Ou seja, ah, o, o nosso mercado, que infelizmente a gente tem que fazer isso para poder vender e sobreviver, eles já vêm buscar o sub-16, o sub-15, o sub-16, o sub-17 para vender. Então, assim, é, essa faixa do sub-20, que falou que é super importante, sub-18, a gente está tendo já quase não são aproveitados, né? Principalmente na equipe profissional. Dificilmente serão vendidos para a Europa, né? Eu estou falando que a gente não tem o número de dados, quantos jogadores com 18, 19, 20 anos são vendidos para lá. Isso a gente não tem. Como você falou, a gente não tem os dados, né? Mas eu acredito que seja muito porque o mercado que está vindo buscar os atletas mais novos. Depois entra um segundo fator, que eu acho, as categorias de base não preparam o atleta para chegar no sub-20 e não virar um jogador profissional. Enquanto o jogador está favorecendo o clube, ele está sendo importante para o clube. Mas no momento que esse atleta não vai ser aproveitado no profissional, a gente preparou ele para ele saber receber um não desse profissional, a gente preparou ele para ele não fazer mais parte do mundo do futebol, a gente preparou ele para, quem sabe, buscar uma carreira que não seja ser jogador de futebol. Eu acredito que não. Eu acredito que a maioria não tenha esse preparo. E muitos desses clubes, olha que a ironia, são clubes formadores reconhecidos pelo selo da CBF e, teoricamente, teriam que ter isso aí. A realidade não é isso, né? sim. Então, assim, vários fatores que a gente for aqui ficar denominando, vai chegar nesses dados que a gente gostaria de ter. Então, assim, é muito complicado, né? Por isso que eu digo, a imagem que vem do futebol do portão para fora é uma Sim, dentro, a realidade é totalmente diferente, né? sim. Você tocou num assunto que eu me lembrei. Em 2022, se eu estiver errando é um ano, mas eu vou chutar aqui, mas foi 2022 que eu estava lá. Eu trabalhei na Califórnia e hoje eu moro em New Jersey, mas em Sim, 2022 eu trabalhei na Califórnia. E tinha um atleta lá que ele estava poucos meses, tinha acertado com um clube da MLS, tá? Lá na Califórnia. E aí eu estava conversando com o treinador dele, enfim. E ele me contou assim, sem querer, eu não perguntei nada em relação a isso. A gente estava só conversando sobre a formação, que ele estava terminando high school, tal, tal, tal. Ah, acho que ele estava com 16 anos, alguma coisa assim. E aí ele falou para mim o seguinte: eu não sei se é do país ou da Califórnia, né? Essa regulamentação, mas quando ele acertou com esse clube, entendeu? O clube, vamos assim, é como se o clube assumisse ele, né? Então agora você vai ser do nosso clube, sim, vai né? ser um. Como se fosse um ativo, um patrimônio, assim, enfim, você vai ser o nosso atleta do nosso clube. Acertou, beleza? Ele ganha um seguro, tá? Que pelo que ele falou, só não perguntei detalhes, então hoje eu não sei. Se você me perguntar, eu não sei se é uma regulamentação Estado ou se é uma regulamentação federal. Sim. Mas o atleta ganha um seguro que se no início da carreira dele, eu não sei quantos anos, se até os 23, se até os 24, mas se alguma coisa acontecer e ele não vingar, ou ele se quebrar, eu não sei, ou ele for acontecer alguma coisa e se tornar inválido, alguma coisa assim, ele tem um seguro com a universidade paga. Porque os Estados Unidos ele é diferente porque ele é muito voltado para jogos universitários, né? Não é nem Sim, escolares, é universitários, né? Então, sim, assim, a regulamentação é totalmente diferente e os protocolos são diferentes, né? E aí sim, parte para aquilo que a gente está falando, formação. Então, tem uma série de. E a parte financeira também, tu vê. A gente aqui no sim. Brasil, recém agora, vai começar a discutir o fair play financeiro. Eu acho que vai ser mais alguma coisa, mais uma coisa para o inglês ver.
na sim, verdade, e a teoria vai ser totalmente diferente. Então, assim, as pessoas se incomodam quando a gente fala assim, que do portão para fora a realidade é outra. E, sim, infelizmente, você não pode comparar, mas falando nesse sentido, eu acho que trazer para o Brasil é impossível. Eu acredito até que, por exemplo, quando o Chelsea comprou e o Real Madrid comprou ele e o Estevão, deve ter feito um ativo já do clube. Por mais que esteja jogando no Palmeiras, né, sim, era um ativo já do clube. Eu acredito que deva ter seguro, deve ter alguma coisa nesse sentido para esses atletas. sim, Mas e o atleta que, por exemplo, de um clube menor? sim, Ele tem isso? Difícil a gente saber, né? sim, sim. Olha, os clubes que têm o selo de clube formador, por ser uma coisa tão grande, né? Uma coisa nacional, até pela força de marketing, né, que tem o futebol brasileiro, eu acho que eles poderiam ter algum tipo de parceria com uma companhia de seguro para oferecer alguma coisa próximo a isso, entendeu? Pelo menos os formadores. Não, O selo. por ser clube formador é obrigado a ter seguro, né? Mas o seguro, assim, enquanto, por exemplo, se ele estiver ativo no clube, ele se lesionar, ele vai ser amparado, né? Até a recuperação dele. Sim, Se ele ficar inválido, ele vai receber um valor, não para o resto da vida, mas vai receber um valor de indenização. sim, Caso tenha algum acidente, deslocamento de viagem e tal, a gente não sabe se todos os clubes fazem isso, mas a obrigação, desde a categoria de base até o profissional, é ter um seguro-atleta, né? Todo atleta tem que ser segurado, né? Qualquer sim, competição, seja ela do sub-11 ou sub-20, o atleta tem que estar segurado. sim, E aí entra aquilo que falou, sobre os dados, sobre os projetos, sobre os protocolos, sobre, né, a gente não sabe porque nunca é divulgado isso. E como eu falei, não sei se é divulgado porque o clube talvez não se interesse em divulgar para o seu torcedor ou porque ele não quer mostrar a receita. Mas, Igor, sendo bem sincero, assim, não tem uma receita de bolo. é, Vamos seguir aquela receita que aquilo ali vai ser o ponto do sucesso, do título, sim, do campeonato ou da venda, a maior venda do futebol brasileiro. Não tem. sim, Nenhum clube tem a receita. A gente tem alguns planejamentos, né, que são bons de ser seguidos, né, que a gente segue como exemplo, mas aquilo não quer dizer também que vai trazer sucesso para o meu clube, até porque o sim, meu clube, o resultado do meu clube é diferente daquele que está implementando e está dando certo. Mas, sim, claro, a gente precisa trazer o mais próximo possível para conseguir chegar ao sucesso. Mas é aquela coisa, não sei se. E a gente costuma dizer, né, em curso, especializações, até na faculdade, né, que a pessoa que repassa o seu conhecimento, ele nunca vai ficar para trás, muito pelo sim, contrário, ele vai conseguir seguir mais para frente, porque as pessoas vão começar a se sim. espelhar nele. Verdade. Eu fiz uma pergunta por um certo profissional de um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Clube de Série A, um clube tradicional, muito, 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 né? Clube de Série A. Ah, mas tá na Série A, mas tá na Série A, chegou agora. Não, clube tradicional do Brasil, Sim. que provavelmente tem dezenas e dezenas de funcionários, centenas de funcionários. Ele falou lá que, se eu não me engano, em 2020 foi campeão sub-17. Aham. Olha a matemática. 2020, campeão sub-17. Estamos em 2025. Eu perguntei para ele: vocês têm o controle de onde estão esses atletas hoje? 2020, campeão sub-17. Passaram 5 anos, todo mundo já deixou de ser interrogação. Para um lado ou para o Sim. outro, alguma coisa vingou para um lado ou para o outro. Eu Sim. perguntei para ele: vocês têm o controle desses atletas hoje? Ele falou para mim: cara, porque ele, né, ele lá, eu sabia o clube que ele trabalhava. Ele falou: por incrível que pareça, a minha resposta é não. Então, assim, isso não pode acontecer, cara. Jamais, Entendeu? jamais.
Um jamais. clube que é de primeira divisão, que forma, que tem CT, que tem um monte de coisa, que emprega 40, 80, 100, não sei quantas pessoas. Você não pode falar uma coisa de 5 anos. Qualquer empresa tem um arquivo de 5 anos. Você não pode perguntar, vem cá, esse teu time que foi campeão aqui em 2017, sub-20, passaram-se 5 anos. Onde é que estão esses meninos aqui? Porque do contrário, você vai dizer para mim, olha, a minha categoria de base é muito boa. Eu vou te perguntar, E eu vou te perguntar isso. Aonde estão esses campeões de 5 anos atrás? Do contrário, dizer que é muito boa, por quê? Porque foi campeão em 2017, no sub-20? No É, sub-17? não, Entendeu o meu e é ponto? aquela coisa. Foi campeão, beleza, foi campeão em 2017. Quantos desses atletas estão performando ainda, né? Em equipes de alto nível? Quantos atletas baixou o nível e estão em outras divisões, né? Quantos desses atletas deixaram de ser jogadores de futebol? O que que eles estão fazendo agora? O que que o É clube isso que a gente está preparou eles? precisando, cara. É isso, É, exatamente isso, entendeu? e isso entra muito às vezes a gente coloca algumas ideias para os clubes, né? Claro, muitos clubes têm, mas eu acho que é pouco explorado nessa parte, que são os certificados, né? Que entra aquela isso na nossa conversa, os dados. Todo clube tem que ter, porque varia muito, né? Um ano você é analista de desempenho, depois você sobe para analista de mercado, depois tu está sendo analista do profissional. Então, o que tu fez lá no sub-17 muitas vezes, agora eu estou no profissional, eu não quero mais saber do 17. O que que fez a não sei. Então, assim, eu acho muito importante eles terem um centro, e esses centros de scout, é para isso também, né? Para armazenar. E Sim, dentro do clube, o que que aquele atleta que chegou no sub-11, está lá no sub-20 hoje, o que que ele fez? Lá no sub-11 ele foi campeão do campeonato paulista sub-11, subiu para o sub-13, lá eles não performaram, lá eles não conseguiram títulos, mas eles conseguiram dar um passo, subiu antes para o sub-15, não subiu, o sub-15 ele foi dispensado, por que que ele foi dispensado, né? Aonde que esse atleta está, ele foi dispensado aqui, foi pego por outro clube, foi comprado por outro clube, será que naquele clube ele, porque a gente vê muitas histórias disso, né? O atleta fulano e tal era do Palmeiras, foi dispensado e hoje está lá jogando contra o próprio Palmeiras e decidindo o jogo. Mas por que que ele foi dispensado do Palmeiras? Né? Em que ano que ele foi dispensado do Palmeiras? Que exatamente. categoria que ele foi dispensado do Palmeiras? Um exemplo, lógico, né? E isso entra muito, e eu acredito que vai mudar muito, já vem mudando isso, o coordenador metodológico, né? Que é o que eu falei que eu estou me aprofundando nisso aí, estou estudando para Sim, isso. E ele tem que ter todos esses dados, né? E aí eu entro e trago um nome que é o Sampaio do Palmeiras, que revelou agora o Vênus e o Estevão, que a categoria de base do Palmeiras cresceu num nível gigantesco, está sendo reconhecido para fora do país sim, por ele, né? Por ele implementar esses processos, né? Eu sim, acredito que não seja o Palmeiras que tenha feito essa pergunta, mas se eu tivesse feito diretamente para o Palmeiras, eu tenho certeza que o sim. Palmeiras saberia te dizer aonde estão todos, por exemplo, todos os jogadores da penúltima Copinha São Paulo. Perfeito, exatamente isso. É esse que eu acho que é a função, né, de alguém ali responsável na categoria de base. Porque se você não sabe para onde está indo o seu produto, que o atleta é um produto, o clube é uma É um fábrica. produto. Você tem uma linha de produção, a matéria-prima é a criança. Então você pode observar um clube como uma fábrica. Você tem a matéria-prima, você vai lá para a transformação dela, o chão da fábrica, as coisas acontecem, e o cliente final vai ser o profissional ou uma equipe da Europa, enfim, lá no final da linha de produção. Se você não sabe para onde está indo o seu produto, eu te pergunto, vem cá, para onde foi o seu produto? Você diz para mim, não sei. Porque você é o vendedor do produto, tem que saber para quem que vendeu, se Que o fim produto levou? foi para a prateleira, por que que ele não foi para a prateleira? Porque ele está em estoque, então ele está no estoque. Ele não, ele venceu, ele está vencido. O que que tu faz com esse vencido? Joga Exato, fora, exato. descarta, reutiliza, manda para uma outra empresa para reutilizar. Então, Exato. assim, é mais ou menos esse
funciona com o atleta, mas é como a gente falou, né? Muita coisa do portão para fora é linda, é maravilhoso, acontece, a gente é campeão, a gente é isso, a gente é aquilo. Do portão para dentro é outra coisa, é outra história. Verdade. Então, assim, muitas coisas que ainda a gente está mudando. E aí pergunta, mas por que que o Palmeiras vende tanto? Por que que o Palmeiras... Porque eles têm uma receita, né? Eles têm um protocolo. E eu tenho certeza que se tu perguntar isso para eles, eles vão saber passar dados, números. A gente pode estar copiando e trazendo para a nossa realidade? Pode. A gente vai conseguir repetir a receita vitoriosa deles? Talvez não, porque aí a gente entra em infraestrutura, a gente entra É, em parte financeira, a gente entra até em profissionais, colaboradores, sim, né? Talvez o número que eles tenham não é o número que eu tenho, mas a gente pode estar chegando com números abaixo de colaboradores, com infraestrutura, com parte financeira, a gente pode estar chegando a se aproximar? Pode. E aí entra, claro, o presidente do clube, dando carta aberta para fazer, e quererem fazer também, né? Não só sim, que a gente falou, o inglês vê, né? tá certo. Ó, nosso tempo tá quase acabando. Eu vou te fazer uma pergunta que vai exatamente na direção disso que a gente está conversando. Os clubes, né, antes da SAF, né, que agora né, tá sempre SAF aqui, SAF ali, SAF, SAF. Agora o que Mas se fala é só SAF. se a gente voltar aí 40, 30, 20 anos atrás, lá para trás, não era isso. Entrava alguém, uma, uma linha de pensamento, ficava 3, 4, 5 anos, dependendo do clube, né? Talvez reeleito mais 3, 4, 5 anos e trocava. Então, assim, vamos dizer que a cada década tinha uma linha de pensamento, né? Sim, E agora com a SAF, acredito que isso vai mudar, porque a partir do momento que uma pessoa comanda, como em qualquer empresa, né? Então, assim, qual é a sua opinião em relação a essa situação das SAFs para essa mentalidade do futebol no Brasil? Você acha que os clubes estão mudando, né? A estrutura, o processo dos clubes está mudando, agora está sendo SAF. Mas qual a sua opinião em relação à mentalidade? Porque a SAF não é uma pessoa, entendeu? A SAF não é uma pessoa. Qual a sua opinião em relação à mentalidade das pessoas com essa coisa de SAF, que está sendo agora a novidade no Brasil? cara, eu sempre fui contra a SAF, né? Até eu fiz um curso do Felipe Jimenez, né? Que é um renome conhecido no Brasil, gestor. Eu tive o prazer de fazer o primeiro curso dele de gestão. E naquela época se discutia, até ele colocou o deputado que implementou a SAF, né, a lei da SAF no Brasil, do Rio de Janeiro, e a gente discutiu muito isso e até tomei muita pedrada por eu ter a opinião contrária. Cara, eu vejo que a SAF é o seguinte, a ideia da SAF é muito boa, né? Mas é como tu falou, quem serão as pessoas, quem será a cabeça pensante desse projeto? É muito fácil eu ter dinheiro, porque eu tenho uma empresa que fiquei milionário e eu transferi isso para o futebol. O futebol, a empresa, a gente não trabalha com a paixão. E o futebol, a gente tem que lembrar que a gente trabalha muito com a paixão, né, do torcedor. Então, assim, é uma realidade diferente, né? Dentro do futebol e dentro da empresa, dentro do futebol e da empresa, dois exemplos, a empresa a gente não encara muito a parte política. Dentro do futebol a gente tem, por mais que seja SAF, a gente ainda vai encontrar muita parte da política. E o que eu estou vendo da SAF agora, eu vejo que ela está perdendo muito, principalmente do interior, porque eu vejo o seguinte: quem eram os presidentes dos clubes do interior, né, dos clubes pequenos? Eram pessoas, eram empresários da cidade, bem-sucedidos, e por paixão acabavam virando presidentes do clube e muitas vezes tiravam dinheiro do bolso para pagar as dívidas do clube. Os clubes funcionavam bem dessa forma? Não. O que está acontecendo agora? Esse mesmo empresário
está indo porque ele tem dinheiro, esse mesmo empresário da cidade, que foi presidente, está indo e comprando tudo. Então, Sim, assim, não vai mudar. Estou vendo que não vai estar abrindo essas brechas, assim, e a mentalidade vai continuar a mesma, né? E se a gente for ver qual clube teve sucesso em SAF hoje aqui no Brasil, o sucesso que eu te digo é o seguinte, não é título, né? sim, O Botafogo virou SAF e a gente pode dizer que ele está com sucesso e logo ele já foi campeão brasileiro e, da Libertadores, mas já está com problema também, né? Já está tendo brigas ali e venda. Então, assim, eu não vejo nenhum time assim, virou SAF, teve sucesso. O Flamengo não virou SAF. E aí a gente vai discutir, mas aí tem a maior torcida, né? Mas num certo momento, aquela direção associativa teve que parar e dizer, opa, chega, ou a gente faz isso, ou a gente quebra, fecha as portas, ou a gente faz isso daqui e vai virar uma potência. E eu acho que o que eles fizeram foi muito interessante. Eles mudaram o estatuto. Hoje, tu vira presidente, por exemplo, do Flamengo, tu vai responder pelo déficit, pela dívida, tu vai ser. Por que os outros clubes não podem? O Grêmio agora vai passar, não vai virar saco, mas está vindo um empresário forte com dinheiro e eu acredito que vai tomar um rumo bacana. O Atlético Mineiro não virou SAF também, os 4R, quatro empresários bem-sucedidos no, no mundo, né? Porque a sim. MRV faz até nos Estados Unidos, os prédios. Não estavam com salários atrasados há É, 2, 3 meses. Então, assim, a SAF não é o sucesso do futebol. Eu acredito que seja a mentalidade mesmo. Então, assim, é que nem eu falei, os empresários estão vindo, mesmo bancar, por exemplo, o Atlético. Quem eram os patrocinadores do Atlético Mineiro quando era associativo? Os mesmos que foram e hoje compraram a SAF, que há 2 meses atrás estavam com salários atrasados. E que, nesse momento, já estão negociando a SAF com grupos de fora do Brasil. Então, assim, negócios, né? Mas, assim, eu acredito que a SAF não é a salvação dos clubes, não. Eu acredito que nem tu falou, qual é a mentalidade? Qual é a pessoa que vai gerir? Né? A mentalidade, por exemplo, do Atlético Goianiense, tem um presidente que eu acho, ele às vezes fala muito besteira, mas eu acho que ele é um cara que briga pelo clube e que ele é um cara decente, é um cara com os pés no chão, que ele sabe que ele arrecada X, ele gasta X, ele não arrecada X e gasta Y, é um cara com pés no chão, é um cara que não tem um apoio gigantesco como as outras equipes, é por isso que sempre está ali na Série A, Série B, Série A, Série B, mas o clube está se mantendo, tá? A torcida, eu acho que isso é do futebol. O perder, o ganhar, o Claro. rebaixar, o subir, né? Então, assim, você nunca vai ficar no topo sempre. Então, assim, eu acredito que mais é a mentalidade mesmo das pessoas que estão gerindo. Entendi. Igor, muito obrigado, cara. Igor Carvalho, nosso tempo está batendo aqui. Te agradeço, tá? Mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela boa vontade, tá? Por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo e, né, externar suas opiniões, seus pensamentos, sua experiência. Muito obrigado mesmo, cara, tá? Te agradeço. Pro pessoal que está assistindo, vai lá, aperta lá o like. E, enfim, muito obrigado, cara. Tá ok? Te agradeço mesmo. Deixa um Obrigado mesmo. comentário aí no vídeo, né? Se for Exato. contra, por favor, a gente não tem a ideia da gente, a opinião da gente, e a Sim, gente gosta. Eu gosto muito de ouvir a opinião dos outros, porque elas são, às vezes, aquela palavra que faltava, na minha opinião, vai engrandecer ela, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. As críticas são sempre bem-vindas também. E assim, verdade. a gente está à disposição aqui, se quiser bater um outro papo, se quiser Tá marcar ótimo. uma data aí, se quiser trazer outros assuntos também, Tá a ótimo. gente está à disposição. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Um Valeu, abraço um aí. abraço.